Palavra para um pedido de esclarecimento de novo ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, compreendemos a dificuldade do Sr. Ministro responder ao porquê de votar sempre atrás dos reitores no PREV-PAP. De facto, é muito difícil de responder a isso, mas tenho outra questão para lhe colocar. Olhando para os números de 2013 e 2014 no que toca à percentagem do PIB em ciência e conhecimento, olhando para os números apresentados em 2018 e a estimativa para 2019 do PIB, também a percentagem do PIB para a ciência e conhecimento, e olhando para os objetivos, que penso que toda esta Câmara concorda, de 3% do PIB para a ciência em 2030, eu gostava, Sr. Ministro, que nos pudesse explicar, dentro do aumento que tem existido entre 2015 e 2019, se acha que com a mesma cadência desse aumento conseguimos realmente, em 2030, chegar aos 3% do PIB. É uma pergunta sobre o futuro, mas é uma pergunta sobre as contas do país. É uma pergunta sobre a forma como acabamos por assumir um compromisso europeu, que é também um compromisso nacional, e de que forma, com que mecanismos e com que estratégia a médio prazo é que chegamos aí. Porque se olharmos justamente para o gráfico que nos demonstra o aumento de investimento na ciência, o ano 2030 não terá 3% do PIB, mas terá 1,7% do PIB. E os 3% chegarão em 2073. O que significa, Sr. Ministro, que para uma estratégia a médio prazo é necessário não só garantir que aumentamos o orçamento do Estado para a ciência, é preciso não só garantir que aumentamos também os orçamentos nas empresas, com garantias para as empresas poderem contratar e que, ao mesmo tempo, tenham essa responsabilidade social e laboral de contratar investigadores e de investir em ciência, mas precisamos, acima de tudo, de fazer um debate sobre as contas do país. Porque se o Sr. Ministro se compromete em 2030 a ter 3% do PIB para a ciência e os números demonstram que só chegaremos a 1,7%, há qualquer coisa sobre as contas do país, sobre o investimento público, sobre o investimento em ciência, que me parece não depende apenas de uma boa vontade ou de um compromisso do Governo, depende sim de uma nova estratégia para a ciência que coloque o conhecimento não só como uma prioridade do Ministério, mas um conhecimento por uma prioridade do país, nos serviços públicos, no investimento público, na qualificação. E para isso não podemos continuar amarrados às metas do déficit. Sr. Ministro, a pergunta é muito simples. Como é que com as metas do déficit com que Portugal se comprometeu e com que o Governo se comprometeu, como é que o Ministro consegue comprometer-se ao mesmo tempo com as metas de 3% do PIB para a ciência em 2030? Muito obrigado.